História, senhores, história mais uma vez aqui no nosso canal, na nossa plataforma. E hoje a gente vai tratar de um assunto que a gente já conversou outras vezes nas primeiras aulas e nós vamos dar continuidade a isso aqui para a gente correr. Afinal de contas, está todo mundo em casa assistindo aula, porém o vestibular não para, o Enem continua, a data está ainda segura, né? O governo já falou que vai acontecer, então vai acontecer. Então a gente não pode parar. Vamos dar continuidade e vamos tocar a bola para frente, tá? O tema que a gente vai falar hoje, o assunto que a gente vai falar hoje, está dentro de história contemporânea. Nós já tratamos aí da segunda Revolução Industrial. Hoje a gente vai falar dessas consequências da Revolução Industrial, ou seja, do imperialismo. Eu coloquei aqui a segunda Revolução Industrial, que gera o imperialismo, e fica a pergunta, o que é o imperialismo? O imperialismo é a etapa superior do capitalismo. É aquele momento em que a indústria de base, feita em determinadas nações, elas são exportadas para outras nações. Alessandro, quem foi que falou que o imperialismo é a etapa superior do capitalismo? Foi o Lenin, tá? Alguns de vocês podem estar rindo agora, mas aí o Lenin ele era comunista, ele era contra o capitalismo, beleza. Porém, alguns autores que inclusive não são comunistas e nem socialistas ou marxistas, enfim, eles concordam que o imperialismo é a etapa superior do capitalismo. E é o que a gente vai ver agora, tá? Você vai perceber o seguinte, que sendo essa etapa superior, eu vou ter a expansão desse capital. No esquema passado, eu coloquei indústrias de base, as siderúrgicas, a indústria petroquímica, a construção civil, as ferrovias, o transporte, enfim. Eu coloquei que, num determinado momento, as nações elas começam a exportar isso para outras nações, certo? Elas vão pegar a sua indústria de base, elas vão levar para outras nações para construir lá. Nesse caso aqui você tem a expansão do capital. E por que eu vou fazer isso? Porque eu quero mercado consumidor, certo? Mercado consumidor e vou buscar também matéria-prima. Não te esquece que nesse momento a Europa toda estava fazendo a sua revolução industrial. Então, eles queriam o quê? Eles queriam escoar a sua produção, eles queriam vender aquilo que eles já tinham. Nesse caso, eu não vou ter na própria Europa mais mercados. Né? Todo mundo estava se industrializando, então não dá para a França vender para a Inglaterra um produto que a Inglaterra produz. Nesse caso, eles vão buscar em outros continentes, em outros países aí, fazer um domínio para poder escoar sua produção e ter um mercado consumidor consolidado, tá? E é nesse momento em que as empresas, o capital nesse caso, vamos chamar de capital nessas empresas, elas vão começar a botar pressão nos estados. Elas vão começar a cobrar, tá? Uma presença maior dos estados dentro dessa sua empreitada agora. Por que ela vai fazer isso? Porque é interessante construir ferrovias fora da Europa. É interessante construir portos fora da Europa. É interessante dominar outros mercados que possam se utilizar dos produtos que os europeus vendem, certo? Então tu tem aqui essas empresas, o capital vai fazer uma pressão, né, a pressão do capital para que o Estado se faça presente, e aí o Estado vai começar a se fazer presente de fato. Por que eles vão querer exportar isso aqui? Por que eles vão querer exportar esse capital? É simples. Imagina você sendo dono de uma indústria, sendo dono de uma ferrovia, você vai construir ferrovias na Inglaterra, né, que vai levar de Liverpool até Londres. Quantas e quantas ferrovias já não tem lá? Tem muitas ferrovias assim, tem muitas ferrovias. A cidade de Londres tem muitas saídas. Agora, se eu tenho a ideia de pegar, enquanto inglês, né, dono de uma ferrovia, se eu tenho a ideia de pegar aquela mini indústria de base e trazer, por exemplo, para a Amazônia, quantas ferrovias eu tenho na Amazônia? Nenhuma. Nesse caso, acaba sendo o quê? Mais lucrativo para mim. Por que lucrativo? Porque eu vou monopolizar aquele mercado. Eu não vou estar concorrendo com as outras ferrovias inglesas. Eu vou estar jogando solto, sozinho aqui. Eu sou o único que fornece esse serviço. Eu posso extrair a borracha, o látex, lá do Acre, lá da Bolívia, trazer para Belém do Pará ou para a região litorânea brasileira e levar para a Europa para as indústrias lá de vulcanização e transformar tudo aquilo ali na borracha, certo? Transformar em utensílios, na verdade, que derivam da borracha. Então você vai ter ali uma cobrança desse capital para que o Estado se faça presente. Por quê? Continuando com o exemplo da ferrovia na Amazônia, você vai perceber que se eu chego lá com a minha mão de obra, eu vou precisar de quê? De segurança. Por quê? Porque tem animais,
porque tem tribos indígenas que podem entrar em conflito comigo. E aí? E se eu entrar em conflito, quem é que vai me defender? Vai ser o Estado? Nesse caso, o Estado brasileiro na Amazônia? Não vai ser o Estado brasileiro, né? Afinal de contas, eu sou uma empresa independente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a cobrar a presença do meu Estado, nesse caso, da rainha, né? Nesse caso, da Casa Real Inglesa, para que ela mande para cá também tropas para proteger ali o meu empreendimento. Isso vai ser interessante para eles? Claro que vai. Primeiro, eles vão dominar determinadas áreas ali de influências. Áreas como países com grandes cidades, você tem nas grandes cidades mercado consumidor e mão de obra, e também áreas com afluentes, rios, florestas, nos quais eu posso extrair o quê? Matéria-prima, ok? E aí você vai ter 3 formas de domínio, a gente colocou aqui, tá? Primeiro são as colônias, que eu vou já explicar. Segundo, os protetorados. E terceiro, as áreas de influência. Para a gente começar aqui nas colônias, você tem aqui, eu coloquei alguns exemplos, Índia, Nigéria, Indonésia e Argélia, né? A Índia e a Nigéria foram colônias inglesas e a Indonésia com a Argélia foram colônias francesas. E como foi que eles fizeram isso? Ficou por muito tempo ali um domínio inglês e um domínio francês em cima dessas nações que eu coloquei para você, e lá eles vão extrair o que eles precisam, eles vão extrair diamantes, eles vão extrair madeira, eles vão extrair tudo o que eles vão precisar para levar para a Europa, para construir, para industrializar e daqui a pouco revender, inclusive, vender na verdade para eles. Eles vão ser o próprio mercado consumidor. Tá? Depois você tem os protetorados. Protetorado você tem o Egito e o Marrocos, coloquei como exemplo. O que são esses protetorados? Básicos. Os protetorados eles são aqueles que têm governos independentes, aqueles que têm governos soberanos mesmo, tá? Porém, esses governos eles obedecem a quem o domina de fato, certo? Por exemplo, se for aqui no Egito, você tem os franceses. Os franceses eles vão impor, né, as ordens para o Egito. É mais ou menos como acontece hoje em Israel, no Estado de Israel, como os Estados Unidos faz com Israel. Você tem um primeiro-ministro que de fato manda, mas o primeiro-ministro, ele ali percebe-se que é uma espécie de governo fantoche. Quem comanda aquela área de influência por causa do petróleo é os Estados Unidos. E por último, você tem aqui as áreas de influência, que são também governos consolidados, são governos que requerem uma soberania, eles tomam suas decisões em cima do seu, vamos dizer assim, grande exemplo. Um exemplo básico que a gente tem hoje é o Brasil com relação aos Estados Unidos, né? Você vê o governo que tem influência, que é o governo americano tem influência sobre o governo brasileiro, e todas ou a maioria das decisões do governo brasileiro são tomadas em referência ao que o governo americano faz, tá? Por isso eu coloquei a América Latina e a China. No próximo vídeo, nós vamos entrar aqui no mérito do colonialismo e do neocolonialismo. Já volto.